Capítulo 1. Gibbs era um garoto de 5 anos de idade que frequentava há quase 2 anos uma escola particular destinada exclusivamente a crianças de 3 a 7 anos de idade. Essa escola tinha uma tradição que atraía os pais de crianças especialmente inteligentes e sociáveis. Gibbs não era uma dessas crianças. Gibbs apresentava um comportamento diferente das outras crianças. Não falava de modo algum a princípio, sentava-se recuado no canto da sala, agachado, cabeça baixa, braços dobrados e firmemente cruzados sobre o peito, mudo e imóvel, ignorando o mundo e as pessoas à sua volta. Gibbs passava o tempo engateando ao redor da sala, escondendo-se sob as mesas ou atrás do piano, olhando livros durante horas. Outras vezes tinha violentos acessos de raiva. Os professores, o psicólogo e o pediatra da escola estavam dolorosamente confusos e frustrados com ele. Seria Gibbs um retardado mental? Teria seu cérebro sofrido alguma lesão quando de seu nascimento? Ninguém sabia. Às vezes, Gibbs apresentava indícios de retardamento mental em grau extremo. Outras vezes realizava certas atividades com tanta rapidez e tranquilidade que evidenciava possuir de fato um nível de inteligência superior. Se desconfiava que o estavam olhando, imediatamente recolhia-se à sua concha. Sua família era composta por sua mãe, por seu pai, que era um renomado cientista, e por sua irmã mais nova, Dorothy. Sua mãe a descrevia como muito inteligente e uma criança perfeita. Quase 2 anos haviam passado e, embora Gibbs tivesse apresentado algum progresso, os professores sentiam que aquilo não era suficiente. Parecia-lhes injusto deixar a situação prolongar-se por mais tempo. Podiam apenas esperar que ele saísse de sua concha. Quando discutiam sobre o garoto, e não havia dia em que não o fizessem, terminavam sempre sentindo-se perplexos e desafiados pela criança. Poderia Gibbs, na verdade, estar consciente do mundo que o circundava e manter tudo trancado dentro de si? Parecia ler os livros que examinava. Isso, diziam de si para si, era ridículo. Como poderia uma criança ler se não sabia expressar-se verbalmente? Poderia tal criança tão complexa ser considerada retardada mental? Seu comportamento não confirmava tal hipótese. Seria ele um autista? Estaria em contato com a realidade? A equipe de professores decidiu finalmente tomar uma decisão em relação a Gibbs. Alguns pais já começavam a reclamar de sua presença na escola, sobretudo depois que ele arranhou uma criança. Foi nessa altura dos acontecimentos que convidaram a psicóloga clínica para participar de uma reunião dedicada aos problemas de Gibbs. A psicóloga clínica era especializada no trabalho com crianças e seus pais. Pediram-lhe que ela observasse o garoto e a mãe e então emitiu uma opinião para a equipe docente e administrativa do colégio, antes que decidissem dispensar Gibbs e registrá-lo como um de seus fracassos. O encontro foi na escola. A psicóloga ficou impressionada com o impacto que a personalidade de Gibbs havia causado naquelas pessoas. Elas sentiam-se frustradas e desafiadas continuamente pelo seu comportamento estranho. Sua evidente infelicidade preocupava aquelas pessoas sensíveis que sentiam sua triste depressão. A professora Miss Jane informou à psicóloga clínica que ela teve um encontro com a mãe de Gibbs e a comunicou que, muito provavelmente, Gibbs seria desligado da escola, porque já sentiam ter feito o que podiam para ajudá-lo, mas mesmo o máximo esforço deles não bastava. A mãe de Gibbs ficou muito frustrada, mas concordou em deixar chamar a psicóloga clínica para tentar mais uma vez avaliá-lo. Ela aqueceu em ter uma conversa com a psicóloga sobre Gibbs e deixou que o observe na escola. Depois pediu que, se a escola não pudesse mantê-lo, lhe sugerisse uma escola com internato para crianças excepcionais, e disse que ela e o marido já aceitaram o fato que Gibbs é um retardado mental ou provavelmente tem alguma lesão no cérebro. Essa observação suscitou uma explosão na professora Eda, que disse que a mãe de Gibbs prefere acreditar que ele é um retardado mental a admitir que talvez ele seja emocionalmente perturbado e que talvez ela seja responsável. E disse que está convencida de que Gibbs está prestes a desabochar e que não acredita que ele possa segurar suas defesas por mais tempo. Havia, obviamente, alguma coisa nessa criança que cativava os interesses e sentimentos de todos. A psicóloga pôde sentir a compaixão daqueles que trabalhavam na escola por esse garoto,
Pôde sentir o impacto de sua personalidade. Pôde sentir e compreender a consciência opressiva das limitações para entender, em termos claros e precisos, os intricados mistérios de uma personalidade. Pôde admirar o respeito por esse menino que transparecia na reunião. A psicóloga estava decidida que veria Gibbs em uma série de sessões de ludoterapia, se seus pais concordassem. Não tinha nenhuma maneira de saber o que poderia ser ainda acrescentado à história de Gibbs.